Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma análise aprofundada da nossa Constituição. Hoje, o nosso foco é o artigo 57. E olha, para quem está na batalha dos concursos de alto nível, dominar este artigo não é só uma boa ideia, é uma obrigação. É ele que dita o ritmo, as férias e o trabalho extra do nosso Congresso Nacional. Então a gente vai dissecar cada detalhe, transformar o que é complexo em algo simples e, o mais importante, garantir os seus pontos na prova. Vamos começar? Vamos direto ao ponto com uma pergunta que parece simples, mas abre a porta para toda a discussão. Afinal, o Congresso pode ser chamado para trabalhar durante o recesso, nas férias dos parlamentares? A resposta curta é sim, pode. Mas calma lá, não é de qualquer jeito. Existem regras muito, mas muito estritas para isso acontecer. E são exatamente essas regras que os examinadores adoram cobrar. Para a gente entender as exceções, primeiro a gente precisa dominar a regra. E a regra é o calendário normal de trabalho do Congresso. É o que diz o caput do artigo 57, a base de tudo, a rotina padrão da nossa atividade legislativa. Olha bem para essa linha do tempo. O ano legislativo tem dois grandes períodos de trabalho, que a gente chama de sessão legislativa. O primeiro vai de 2 de fevereiro até 17 de julho. Aí tem uma pausa. O segundo período começa em 1º de agosto e vai até 22 de dezembro. O resto é recesso. Parece simples, né? Mas decorar essas datas é o primeiro passo fundamental. É um mapa do nosso território. E aqui já temos a primeira pegadinha clássica de prova. Uma regrinha simples que adora aparecer. O parágrafo primeiro é bem claro. Se o dia 2 de fevereiro ou o dia 1º de agosto caírem num sábado, domingo ou feriado, o que acontece? Simples, o trabalho só começa no próximo dia último. É uma regra lógica, mas que vale ouro saber na ponta da língua. Muito bem, agora vamos para o que eu chamo de regra de ouro do recesso. Pensa nela como a condição número 1, aquela cláusula que não dá para negociar para que os parlamentares possam tirar o recesso de julho. É o ponto mais importante sobre as pausas do Congresso. O texto da Constituição não deixa margem para dúvida. Ele é bem direto. A sessão legislativa não será interrompida. E qual é a condição? Aprovar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a famosa LDO. Ou seja, antes de pensar em recesso, o Congresso tem a obrigação de aprovar as regras do jogo para o orçamento do ano seguinte. A folga depende de fazer o dever de casa fiscal mais importante do semestre. Então, para fixar de vez, a LDO tem que estar aprovadinha antes do dia 18 de julho. Se não estiver, adivinha? Ninguém sai de férias. O Congresso continua trabalhando até votar. A analogia da lição de casa é perfeita, né? Primeiro obrigação, depois a diversão. Porque a questão certa em prova. Bom, a gente sabe que o nosso Congresso é bicameral. Tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Mas existem situações bem específicas em que todo mundo se junta no mesmo plenário. Vamos ver agora quais são esses momentos e também como uma nova legislatura, com os parlamentares eleitos, começa oficialmente os seus trabalhos. O parágrafo 3º lista exatamente as 4 situações em que deputados e senadores trabalham juntos. Primeiro, para inaugurar a sessão legislativa, um evento mais solene que marca o início do ano. Segundo, para criar o regimento comum, ou seja, as regras que valem para os dois. Terceiro, para dar posse ao presidente e ao vice-presidente. E por último, e talvez o mais importante, para analisar e votar os vetos do presidente da República. É o momento chave do nosso sistema de freios e contrapesos. E para você nunca mais esquecer esses 4 casos, tenho aqui um mnemônico infalível. É só pensar em um VIP comum. Isso mesmo, o V é de veto, o I é de inauguração da sessão, o P é de posse do presidente e do vice, e o comum te lembra do regimento comum. Simples, eficaz e vai salvar você na hora da prova. Pode confiar. Já as sessões preparatórias são o verdadeiro pontapé inicial de uma legislatura que dura 4 anos. É nelas que os parlamentares eleitos tomam posse e, o mais importante, elegem as mesas diretoras da Câmara e do Senado. E aqui, atenção máxima, alerta vermelho. O mandato da mesa é de 2 anos e a Constituição veda, ou seja, proíbe, a recondução para o mesmo cargo na eleição seguinte. Esse detalhe derruba muita gente. Beleza, a gente já entendeu a rotina, o trabalho normal. Mas e se uma bomba explode no meio do recesso? Uma crise, um assunto urgente que não pode esperar. É para isso que existe a convocação extraordinária. É o Congresso sendo chamado para uma reunião de emergência fora do seu calendário. E aqui a gente precisa dividir a convocação extraordinária em 2 tipos.
O primeiro tipo é só o presidente do Senado que pode fazer, e ele faz em situações gravíssimas, de crise nacional como estado de sítio ou de defesa. Nesses casos, a convocação é praticamente automática, não precisa de aprovação. Já o segundo tipo pode ser pedido por várias autoridades, mas precisa de duas coisas: um motivo de urgência e, o mais importante, a aprovação da maioria absoluta dos deputados e dos senadores. Entender essa diferença é crucial. Ok, o Congresso foi convocado extraordinariamente. O que eles podem discutir? A regra geral é clara. Só podem votar aquilo que motivou a convocação. A pauta é fechada, amarrada. Mas, e sempre tem um mas no direito, existe uma exceção gigantesca, uma armadilha clássica de concurso. Se tiver alguma medida provisória valendo naquela data, ela entra automaticamente na pauta. As MPs furam a fila. Isso é muito importante. E aqui vai outra informação que as bancas adoram perguntar. Os parlamentares ganham algum dinheiro extra para trabalhar durante a convocação extraordinária? A resposta, lá no finalzinho do parágrafo 7º, é um sonoro e definitivo não. É vedado, é proibido pagar qualquer valor a mais por esse trabalho. Ufa, bastante informação, né? Então vamos para uma revisão final, modo turbo? Aqueles pontos que você precisa ter na ponta da língua para não ter erro no dia da prova. Vamos lá? Primeiro flashcard, a regra de ouro. Não tem recesso em julho sem aprovar a LDO. Simples assim. O orçamento do país é a prioridade máxima. Segundo, quando as duas casas se reúnem, é só lembrar do nosso mnemônico. VIP comum. Veto, inauguração, posse e regimento comum. Não tem erro. Terceiro ponto, convocação extraordinária. Lembre-se da divisão. Presidente do Senado age sozinho em crises extremas. Todas as outras autoridades precisam de um bom motivo e do ok da maioria absoluta da Câmara e do Senado. E o quarto e último ponto da nossa revisão, a pauta da sessão extraordinária. A regra é que ela é fechada. Mas qual é a grande sessão que fura a fila? As medidas provisórias. Se tiver MP na área, ela entra na discussão. Não caia nessa pegadinha. E para a gente fechar, eu deixo uma reflexão que vai além de decorar para a prova. Agora que a gente domina as regras, como esse ritmo de trabalho do Congresso, com as pausas, as obrigações e as convocações de emergência, realmente impactam as leis que afetam a nossa vida, o nosso dia a dia? Entender o artigo 57 é muito mais do que saber datas, é entender como funciona a máquina de fazer leis no Brasil.